Olá pessoal, boa noite a todos, a todas, boa noite. Estamos começando aí mais uma live e dando continuidade aí ao nosso tema, propósito de vida, e hoje com uma convidada mais que especial, minha amiga, e deixa eu ver se ela já entrou. Ela já está na sala, eu vou enviar o convite para ela, para nós começarmos a nossa conversa. Procurá-la. Ok. Então, aguardando. Olá, Lawane. Olá, Boa boa noite. noite, Doma. Boa noite. Que bom, né, a gente poder ter esse encontro, a nossa conversa agora, né, compartilhada. E É, nós que conversamos bastante, né, temos muitos assuntos e agora nós podemos compartilhar aquilo que nós estamos discutindo, aquilo que nós pensamos, e já agradeço a sua contribuição aí para o tema, propósito de vida, tá bom? eu que agradeço. Estou lisonjeada de verdade de estar aqui hoje conversando com você. E enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal também que segue você no Instagram, eu vou Sim. começar a fazer então uma apresentação do tema propósito de vida, porque eu sei que nem todo mundo acompanha todas as lives. E então eu sempre faço uma introdução antes de nós começarmos a discutir o tema. Então eu venho realizando as lives. Essa é a sexta live e última live do projeto Propósito de Vida. Então essa discussão ela surgiu a partir de um processo de autoconhecimento meu, de uma busca de autoconhecimento e observando a fala das pessoas ao meu redor. Então, dos atendimentos na clínica, do meu ciclo de amizade, de trabalho e do próprio acontecimento da pandemia, uma busca por uma vida com mais propósito, uma vida com sentido e significado. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar estudar esse tema propósito de vida, eu me deparei com muitas pessoas que estudam esse tema, que pesquisam, que discutem, até no campo da universidade. Temos vários aí pós-doutorados na Unicamp, em vários lugares e fora do país, que pesquisam o propósito de vida e como que as pessoas vivem mais feliz quando elas vão em busca de um propósito e quando elas fazem com que as suas vidas tenham um propósito. Então é o que eu venho discutindo ao longo dessas lives. Como ter uma vida com maior propósito em todas as áreas das nossas vidas. E, nessa sexta live, no percurso dessa discussão, sempre foram pessoas maduras. Então, nós conversamos aí, tivemos 5 lives com filósofos, com psicólogos, com profissionais de diversas áreas e que têm falado sobre propósito, só que são pessoas que construíram uma carreira e de algum momento descobriu que não era bem aquilo que estava procurando e teve uma ruptura, mudou o processo. Outras, já no início da sua formação, identificou aquilo que queria. Só que hoje a discussão ela é diferente, nós vamos conversar de trás para frente. Então eu completei 40 anos esse ano e a Lawane completou 20. Então, como que é falar sobre propósito de vida dentro de uma perspecção
de quem está na juventude. Porque, como foi aquilo que eu disse, muitas pessoas mudam de carreira, trocam, fazem, ou devido a uma situação de estresse ou de insatisfação, fazem mudanças na vida. Mas isso no momento mais maduro. Também, para introduzir o tema, eu pesquisei sobre as gerações. Então, nós temos ao longo da história o estudo das gerações dividido por tempos e períodos. Então, da década de 1944, tem a geração Baby Boomers, que tem um perfil dessa geração, uma característica que tem essa geração. Depois tem a geração X, que é os nascidos de 1970 até 1985, que é a qual a geração que eu me encontro. E tem uma característica essa geração. Tem uma forma de pensar, tem objetivos para buscar. Depois a geração Y, que é a geração conhecida como geração milênio, que tem uma característica também de como se comporta, tem marcos durante essa geração. E por último, a geração que nós estamos nesse processo é a geração Z, que é os nascidos de 1996 para 2011, que é a geração da Lauane. Por que eu escolhi a Lauane? Eu sempre falo um pouco sobre as características dos meus convidados. Então, assim, a Lauane, ela é uma jovem fantástica. Assim, eu tenho uma grande admiração por ela. E eu não escondo isso, assim. Eu falo, olha, nossa, a Lauane, ela... Por quê? A Lauane, ela nunca perdeu uma live. Ela acompanha, ela assiste as lives. E quando nós trabalhamos juntos, e quando eu chego, às vezes, para discutir coisas com ela, ou pode ser de qualquer assunto, a Lauane, ela sempre está antenada com aquilo que está acontecendo. Então, se eu vou falar sobre educação financeira, a Lauane está pesquisando educação financeira e sabe falar sobre educação financeira. Se eu vou falar sobre inteligência emocional, a Lauane tem algo para falar de inteligência emocional. Se eu vou falar sobre mercado de trabalho, intercâmbio, ou tecnologia, ou mesmo eu todo confuso em mexer com a tecnologia, a Lauane sempre tem algo. E estudando esse perfil, é justamente o perfil dessas pessoas que são dessa época, que são antenadas e que buscam o seu propósito de uma forma muito diferente da forma que eu venho buscando e da forma que as pessoas vêm buscando. Então, a Lauane tem uma contribuição muito grande para fazer a fala dela. Então, para a gente começar a nossa discussão, eu queria saber, assim, sobre propósito de vida, Lauane. O que você pensa sobre propósito? Ou que você tem visto que o pessoal da sua faixa etária, seus amigos, ou mesmo você em particular, o que pensa sobre o propósito de vida? Primeiramente, boa noite, né? Eu vou repetir o que eu disse do começo da live. É um prazer estar aqui. Eu estou realmente lisonjeada mesmo de estar compartilhando, né, as conversas que a gente já tem no nosso particular, né, para as pessoas, um pouquinho do nosso conhecimento e um pouquinho do que a gente pensa sobre as coisas. Então, sobre propósito de vida, né, como eu já havia comentado com você no particular, é bem complexo para a minha idade, né, falar sobre propósito. Porque fala muito sobre objetivo, se fala muito sobre metas na nossa idade, se fala muito sobre faculdade, sobre o que você quer ser, sobre as coisas que você deseja, mas não se fala sobre um propósito. Porque o propósito em si, ele não precisa ser só na área profissional ou então na área amorosa. Propósito é muito mais que isso, vai muito além, né? E assim, pelo que eu vejo da minha geração, o pessoal está muito engajado em procurar informação. As pessoas da minha idade têm muita informação disponíveis.
Porém, a nossa maior dificuldade é organizar essas informações. Muitas pessoas têm objetivos, metas e sonham e desejam coisas muito boas. Porém, por não saber organizar essas informações, às vezes não continuam ou então não se descobrem no seu propósito. Eu, por exemplo, quando entrei no ensino médio, eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu estou fazendo hoje. Eu queria ser maquiadora, trabalhar em cruzeiro, trabalhar viajando, dar aula de inglês. Depois, no segundo ano, eu quis fazer filosofia, porque eu me apaixonei pela matéria, porque tinha um professor que ensinava muito bem, e eu fiquei encantada. Depois, eu quis fazer história, porque eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular e o professor do cursinho tinha uma metodologia fantástica, tanto que história ainda é a minha matéria preferida. Só que depois que eu terminei, prestei Enem, e aí eu prestei alguns vestibulares, e aí eu me vi, né, já tinha acabado o ensino médio, eu falei, nossa, já tá na hora de parar, né? Eu preciso decidir alguma coisa. E aí, quando eu fui fazer minhas inscrições nas universidades, eu peguei e falei assim, vou colocar a história, que é o que eu amo, né? Que foi a minha última opção, meu último desejo de ensino médio. E a segunda opção, vou colocar uma influência que eu tenho de dentro de casa, que é pedagogia. Só que eu nem imaginava, eu ainda falava assim para minha mãe, ai mãe, eu não vou fazer pedagogia. Pedagogia é minha última opção, só estou colocando, mas eu não vou fazer. E aí eu fiz as inscrições, e aí quando me chamaram para pedagogia, eu não pensei duas vezes e fui. Só que eu fui pensando que eu não ia conseguir. Eu fui assim pensando que eu ia fazer, que eu ia trabalhar, mas eu não ia conseguir me desenvolver na área. E eu falo, né? Eu falo isso para todo mundo. Foi por influência que eu encontrei a minha vocação. Então, pensando, né, no tema propósito de vida, eu vejo que as pessoas da minha idade elas estão muito engajadas em procurar um objetivo, em procurar ansiar por algo. As pessoas estão muito engajadas em desejar alguma coisa e ter alguma coisa para se alcançar. Porém, as pessoas estão com muita dificuldade no caminho, no meio do caminho, a serem instruídas. Então você acredita que a grande dificuldade é, por mais que essa geração tenha muitas informações nas mãos de vocês, todos os recursos, mas falte uma orientação de como traçar esse caminho, de como buscar isso? Sim, isso mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita influência da minha família, né? Minha família, assim, sempre me acompanhou. Eu falo assim que eu sonho, só que o meu pai sonha junto comigo, né? Ele traçou, assim, todo o meu futuro profissional. Ele sempre falou para mim, desde o ensino fundamental. O ensino fundamental 2, lá na sexta, sétima série, ele sempre falava para mim, olha, filha, você vai fazer alguma coisa na área da educação, porque a gente sabe que você tem esse potencial. E aí eu falava, ai não, pai, quero biomedicina. Lá no ensino fundamental 2, eu queria biomedicina, queria ser biomédica. E aí meu pai falava, olha, você vai entrar na faculdade, no primeiro semestre você vai cursar a faculdade, eu vou te ajudar a pagar. No segundo semestre, você vai entrar em um estágio na sua área que você já pode fazer. Ele foi traçando todos os caminhos. Eu penso que, assim, eu me identifico com um certo potencial, porém, eu me vejo na situação de que se eu não tivesse os meus pais, a minha família, eu não sei realmente onde eu estaria agora. A minha mãe, ela é pedagoga, e como eu disse, eu já tinha dito, né, que foi por influência que eu encontrei a minha vocação. A minha mãe é uma pessoa que eu admiro muito como profissional e como pessoa. Eu já me espelhava nela como pessoa. Até o momento que eu fui trabalhar com ela, eu já achava ela uma professora sensacional pelas coisas que ela fazia. E aí eu me deparei em um momento da minha vida profissional, né, não muito longa, mas até aqui, eu consegui ter o privilégio de trabalhar com a minha mãe.
assim, para mim isso é um privilégio, né? Você trabalhar com a sua família e ainda mais na mesma área. Eu também já tive o privilégio de trabalhar com o meu pai, quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, eu sempre comecei a trabalhar desde cedo. Eu ia para o salão com meu pai, trabalhava com meu pai, e ele também foi uma pessoa que sempre me inspirou. Então, a influência da família, os amigos também ajudam, o meio social também ajuda muito, né? Só que a influência da família, que são as pessoas que você tem convivência todos os dias, né? Que você está em contato todos os dias, conta muito. Isso que você está falando, lembra todas as pessoas que falaram da live, né, que participaram das lives de propósito de vida, mencionaram de uma forma muito forte a influência da família para ter essa força, essa estrutura de personalidade forte e ir atrás dos seus ideais, dos seus objetivos. Então, todos eles colocaram como a estrutura familiar. E eu não falo de estrutura, eu não estou falando de condições financeiras, eu estou falando de famílias que potencializa a autoestima, que motiva, que mostra um caminho. E ainda de persistência. De persistência. Não desiste. Vamos construir. Vamos atrás. E pelo que você está contando, com você também não é diferente. Que a sua família, ela te incentiva e te dá uma estrutura para que você possa avançar nos seus objetivos. E voltando, né, ao propósito, né, quando você me perguntou o que eu achava sobre o propósito, e tendo essa conversa aqui agora e a gente comentando, e eu vejo que realmente o meu propósito se baseia totalmente na minha família, porque foram eles que me instruíram até agora. Graças a eles, me tornei o ser humano que eu sou hoje. Tive contato com muitas pessoas que me ajudaram, assim, muito profissionalmente, né? Eu tive experiências em lugares que me ajudaram a me desenvolver muito também, mas graças à minha família também que eu me tornei, se eu consigo aqui estar tendo essa conversa com você, foi porque eu tive uma preparação em casa também, foi um incentivo muito grande que eu tive em casa também. Uhum. E um ponto para a gente discutir aqui é que essa discussão de propósito é justamente para a gente pensar nesse sentido inverso. Por quê? Estudando a questão das gerações, o trabalho em si, falando do propósito na vida profissional, o objetivo da pessoa era entrar numa empresa e passar toda a sua vida naquela empresa e se aposentar naquele lugar. Tinha o sonho da casa própria, e esses objetivos que dentro do contexto histórico daquela época era aquilo que essas gerações buscavam. E não se tinha uma relação de trabalho com satisfação pessoal, com paixão, né? Então, assim, se tinha muito desvinculado, meu trabalho é meu trabalho. Agora, a minha grande paixão, meu hobby, fazer aquilo que eu amo, é fora do ambiente de trabalho. No trabalho, eu não posso ser feliz. Trabalho é labuta, é sofrimento. Eu não posso ser feliz no meu trabalho. E o que eu percebo, até conversando com você durante o dia a dia, é que essa busca desse propósito ou por um objetivo já vem de um pressuposto que a construção de uma vida profissional já tem que ter uma realização já nesse processo. Né? Você sempre fala nas nossas conversas sobre as empresas de startup, de como que elas investem sobre isso, sobre qualidade de vida no trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sobre o desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente fala sobre propósito de vida, eu acho que não é só sobre uma área, é se desenvolver integralmente, né? Então, como você disse, a gente busca isso em todos os nossos âmbitos. Eu mesmo, eu gosto de trabalhar sempre, eu faço o máximo, o possível, tudo para, assim, ser feliz no meu ambiente de trabalho. Você tem que ser feliz. Se você tem uma rotina de trabalho que você
trabalha 8 horas, que seu horário é 8 horas, você fica 9 horas porque você tem 1 hora de almoço. É muito tempo que você fica no local. Então, você tem que ser feliz. Assim, eu busco a realização como pessoa, não somente nas minhas relações amorosas, ou então nas minhas relações pessoais, mas o ambiente de trabalho também conta, né? Eu sempre falo das startups porque eu acho muito interessante, porque os trabalhos de desenvolvedores são um dos trabalhos mais estressantes do mundo, né? Eles trabalham muito, a galera dorme, eles já acordam no outro dia, eles já estão desatualizados, eles dormem 5 horas, depois de 5 horas que eles acordam, eles já estão desatualizados, a todo momento. E o pessoal de startup investe muito nisso, investe muito no desenvolvimento pessoal, na aproximação da equipe, né, do trabalho, em lidar mesmo com as relações pessoais, que é uma das habilidades do profissional do futuro, né? E que uma das habilidades do profissional do futuro é inteligência emocional, ter boas relações, né? Saber se relacionar. Porque existem robôs já criados, mas eles não são desenvolvidos ainda, que podem fazer tudo o que o ser humano faz. Eles já podem fazer tudo o que nós fazemos. A única coisa que eles não podem fazer, eles podem expressar emoções e reconhecer emoções de acordo com o seu armazenamento no seu banco de dados. A única coisa que eles não podem fazer é saber lidar com essas emoções, ou então saber se relacionar. A única coisa que a gente tem que trabalhar na gente. E é isso que eu acho muito interessante nas startups, porque elas realmente trabalham isso no profissional, no seu desenvolvimento pessoal e como ele lidar com essas relações. E pegando um gancho do que você falou sobre inteligência emocional, ele está intimamente ligado com o autoconhecimento. Como que você trabalha o autoconhecimento? Se você trabalha isso em você, o que você pensa? Se você procura alguma forma, quais são as ferramentas assim do autoconhecimento? Então, hoje em dia tem muitos canais no YouTube, tem muitas redes sociais, tem muitas pessoas desenvolvendo trabalhos que engajem mais as pessoas nesse tema, sobre inteligência emocional, sobre como atingir sua inteligência emocional. E eu, sinceramente, Douglas, de uns 2 anos para cá, eu tenho trabalhado muito isso em mim, né? Inteligência emocional. Inteligência emocional não é estar bem o tempo todo, né? A gente sabe, nós somos seres humanos, nós sentimos, nós somos espontâneos. Eu, principalmente, eu sou muito espontânea, muito, muito. E aí, eu tento me desligar, eu tento ter os meus momentos, eu tento me conhecer mais. Antes, eu olhava, quando eu comecei o ensino médio, quando eu terminei o ensino médio, e eu ia entrar para a faculdade, eu só pensava, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, só que eu não pensava em como eu ia me sentir naquele ambiente, eu não olhava para o que eu realmente queria, o que eu realmente desejo, o que eu realmente gosto, o que eu tenho como hobby. Uma vez eu fui fazer um treinamento, né, de uma empresa, e aí uma psicóloga chegou em mim e perguntou, fez a seguinte pergunta para mim: quais são os seus hobbies? E eu não sabia responder de imediato. A gente, às vezes, né, às vezes não sabe responder. O que você mais gosta de fazer quando você não está trabalhando? As pessoas demoram para responder, deveria ser uma coisa espontânea, né? E eu, assim, olhando para depois de uns 2 anos para cá, olhando para dentro de mim, eu vejo que eu gosto de fazer muitas coisas. Eu gosto de tocar violão, eu amo cantar. E são coisas que eu sei fazer muito bem. Só que na hora, no momento da entrevista, eu não soube responder. Eu fiquei assim 5 minutos pensando, aí ela falou para mim: você não gosta de sair com seus amigos? Você não canta? Você não toca? Aí na hora eu lembrei, eu falei, é verdade, eu canto, verdade. E aí eu tento, além de buscar
conteúdos, que tem muito conteúdo disponível na internet, eu tento também tirar um tempo para mim, eu tento me cuidar, eu tento fazer o autocuidado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me arrumar, eu gosto de me maquiar, eu gosto de vestir uma roupa legal. Às vezes o pessoal aqui em casa fala, nossa, você tá maquiada em casa. Mas é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, sabe? Às vezes eu tô aqui em casa, eu quero me sentir bem, aí eu vou e passo maquiagem mesmo em casa. Aí minha mãe fala, nossa, mas vai ficar maquiada, vai ficar em casa, mas é porque não, é porque eu me sinto bem. Eu quero me sentir bem hoje, eu vou pintar minha unha, vou fazer a maquiagem que eu gosto. Eu tento me concentrar nas coisas que eu gosto de fazer. E também, assim, isso que você falou está muito relacionado com o autocuidado, com a nossa autoestima, né? Está relacionado diretamente com a autoestima. Uma das coisas que nós temos discutido aí dentro do tema é que você ir em busca do seu propósito de vida é você passar a se cuidar, é você passar a se respeitar como pessoa. E você entender que, apesar de o tema felicidade, ela é bem abrangente, né, e que nós não somos 100% felizes no tempo todo, mas que nós não podemos colocar a nossa felicidade nas mãos do outro e esperar que a expectativa 100% esteja no outro, mas que nós temos que encontrar em nós e em coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, coisas que nos deixam felizes. Porque se nós depositarmos na mão do outro, nós vamos nos frustrar. Então, quando nós decidimos ir em busca do nosso propósito de vida, nós estamos indo em busca de estarmos mais coerentes dentro da nossa vida profissional, dentro das nossas relações familiares, com os nossos amigos, e acima de tudo, nos respeitando. Então, isso é primordial. É legal também entender que o propósito, né, não só se busca, né, se vive também, né? As pessoas confundem muito isso, e às vezes as pessoas nunca têm a sensação de satisfação, porque elas sempre estão procurando, né, o propósito, estão em busca do propósito, né? As pessoas esquecem de viver também o propósito se vive, não só se atinge, né? Verdade. E isso que você falou é fantástico. Porque o amanhã nós não temos certeza. Nós não sabemos do amanhã. E às vezes nós vivemos numa busca desse propósito, ou busca dessa felicidade, e às vezes assim, nós projetamos lá no futuro. Então, quando eu estiver em determinada carreira, ou quando eu tiver determinada casa ou carro, ou quando eu estiver casado ou casada, nós jogamos lá no futuro e pensamos, quando eu chegar naquele ponto, eu vou ser feliz. Quando eu chegar naquele momento, eu vou estar bem. Mas, só que o futuro ele é incerto. Na verdade, nós temos que diariamente nos perguntar, como que eu posso viver o meu propósito hoje, no aqui e agora? E aí você vive o seu dia. No outro dia, quando você acorda, você faz a mesma pergunta. Bom, eu vou trabalhar, eu tenho vários afazeres, eu vou me relacionar com várias pessoas. Como que eu posso, no dia de hoje, colocar em prática o meu propósito? Para que você possa viver dia após dia, dentro de um processo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como que as empresas veem a questão do propósito também. Como que as empresas enxergam isso? Essa relação. Então, as empresas, né, essas empresas novas, eu vejo que elas estão dando muita oportunidade para os jovens, para as pessoas da minha faixa etária. Quando eu abro o meu LinkedIn, quando eu pesquiso vagas algum tipo de vaga no Google, sempre aparece programa de trainee ou programa de estágio, é o que você mais vê. É o que você mais vê. E eu já participei de vários processos seletivos, eu já participei de várias entrevistas, já me inscrevi também em várias entrevistas pelo LinkedIn. Às vezes, assim, é só para ver
como que eu estou no mercado, ou quais são as exigências do mercado, né? E é o que eu disse para você, as empresas estão cada vez mais visando a questão da inteligência emocional. Não só da inteligência emocional, mas assim, sair daquela questão genérica que é o seu currículo. Se você tem graduação, mestrado, doutorado, as empresas, eu vejo que as empresas não estão visando mais só isso quando elas abrem um programa de trainee para 200 candidatos. Elas estão visando muito mais as suas habilidades, né? E as habilidades que eu falei para você, que eu acho que, assim, a minha geração carece muito, né? De inteligência emocional e autoconhecimento. Nós somos, sim, uma geração que tem muita oportunidade, nós temos muita informação, mas, assim, é tanta informação que chega até a ser aquele termo, né? Infoxicação, que é excesso de informação. E não saber, a gente não está conseguindo organizar essas informações, esses sentimentos. Hoje em dia existem muitas profissões de youtuber, profissões de influencers, e as pessoas da minha idade ou menores são sim muito influenciadas, E assim, por não conseguir conciliar, não está sabendo fazer o planejamento certo dessas informações, como eu disse, a família ajuda muito, né? Eu tenho a sorte de ter pessoas que me instruem, me mostram o caminho. Os jovens se perdem. Só que as empresas já estão visando isso, com esse excesso de informação e do jeito que o algoritmo das redes sociais é programado para funcionar, eles já visam isso, que os jovens estão tendo cada vez mais dificuldade de se relacionar. Por quê? As formas de se relacionar mudaram. Só que as formas de como se relacionar, de como é ensinado pra gente, não mudou. Do jeito que é ensinado pra gente, não é mais do jeito que é. Entendeu? As formas de relações mudaram, só que do jeito que é ensinado pra gente como se relaciona ainda não mudou. As empresas já estão visando isso, que cada vez mais a gente vai ter que se capacitar nas nossas habilidades, não somente o que está no nosso currículo, ou graduação, ou algum tipo de mérito de mestrado, o que você faz além do seu currículo, né? Tem um TED Talk muito interessante que fala sobre isso, que é o que você faz além do seu currículo. Então, assim, aquele currículo genérico, tradicional, já não diz muito sobre a pessoa, né? Já não diz muito sobre quem ela é. E uma coisa também que você mencionou em uma das nossas conversas é que você acabou citando, que apesar de essa geração ter uma facilidade tecnológica de acessibilidade, conhecimento de informações, mas se vem perdendo essa capacidade das relações e da inteligência emocional. Pelo que eu entendi o que você colocou. E dá para fazer um link também com a sua primeira fala lá no início, que apesar de saber, de ter várias informações, não saber para que caminho ir, porque não tem o autoconhecimento. Então, acho que dá para a gente perceber esses dois lados, que as gerações que são mais maduras, elas vêm de uma trajetória e depois elas vão em busca de um propósito. Normalmente acontece isso. E as gerações hoje que já buscam esse propósito no decorrer do seu desenvolvimento, mas não tem as competências às vezes, né? Não tem esse processo dessas competências emocionais. Isso, as habilidades e também as competências, né? Porque isso. Não basta ter as habilidades, você tem que desenvolver as habilidades, né? Eu vi uma entrevista uma vez do Mário Sérgio Cortella, onde ele falou isso. Ele estava dando uma palestra, né? E aí, um dos espectadores, no final da palestra, chegou nele e falou: olha, parabéns, você tem o dom. Aí ele parou e falou assim: eu tenho o dom.
Só que eu também estudei. Aham. As pessoas nascem, algumas pessoas, sim, tem maior inteligência espacial, tem pessoas que têm maior inteligência musical. Só que as pessoas não só nascem com isso, elas têm que desenvolver isso também. Aham. Sim, sim. Não pode ficar parado, né? Achando que tudo vai ser de forma natural. Precisa ir em busca desse desenvolvimento pessoal. Exato. Precisa ir em busca do desenvolvimento pessoal. As informações estão aí. E até na outra live, até a Nádia, ela comentou sobre isso, que o autoconhecimento não é só você ter as informações, porque as informações estão disponíveis para todos. Eu posso ter acesso às informações e você também. Só que o processo do autoconhecimento, ele é uma busca quando você se abre para se desenvolver, né? Para se desenvolver. Tanto o autoconhecimento como as suas habilidades, as suas competências. O que você acha que é o principal conflito e as vantagens dessas diferenças de gerações? Eu acho que o principal conflito, né, o que eu ouço muito das pessoas da geração Millennium, né, que é uma geração antes que a minha, se eu não me engano, Uhum. é que nós da geração Z somos a geração mimimi. Nós somos chamados de geração mimimi. Ah, porque tudo vocês ficam mal, porque a ansiedade é o mal do século, mas eu acho que isso é uma realidade sim. Como eu disse, eu tinha falado sobre como funcionam os algoritmos das redes sociais. Ele tem uma série muito interessante na Netflix, né, que chama O Dilema das Redes Sociais, que explica um pouco como o algoritmo das redes sociais funcionam e como eles nos influenciam e como eles nos deixam viciados. E como eu disse, né, os jovens, as pessoas da minha idade, são muito influenciáveis, são muito influenciáveis. E assim, tendo contato com pessoas que Uhum. jovens de 14 anos, que são muito influenciáveis, seguindo meninas de 25 anos que fazem lipoaspiração, que fazem vários procedimentos estéticos, sofrem desse mal também. Como eu Uhum. disse, a gente está perdendo a capacidade de nos relacionar, a gente está jogando tudo, a gente sabe, pega os aparelhos eletrônicos, a gente tem contato com a tecnologia, a gente sabe manusear, a gente sabe muito bem, se você vir aqui pedir para eu te explicar alguma coisa, como que faz, como que entra, eu vou saber. Eu vou saber falar, fazer tudo que você me pedir. Só que eu vou ter mais dificuldade que você, talvez, em me relacionar. E no documentário tem também uma série, o Black Mirror, tem um episódio super interessante onde que mostra assim uma situação fictícia, né? As pessoas, todo mundo é avaliado, todo mundo tem uma pontuação lá. As pessoas não são mais pessoas, por exemplo, você é Uhum. 3.2, eu sou 4.2 e 5 é top, 5 é o auge. E aí mostra como as relações mudaram. E mostra o caso de uma moça. A moça ela fica tão vidrada em conseguir estrelas, porque toda conversa que você tem, toda avaliação que você, todo atendimento que você passa, você é avaliado. E aí, ou a sua pontuação sobe, ou a sua pontuação desce. E ela fica tão vidrada nisso, ela fica tão fissurada que ela acaba se perdendo. Como ela se relaciona, tudo que ela faz é para conseguir estrelas. E aí, ela fica tão fissurada nesse foco que ela acaba se perdendo, não consegue mais se relacionar, e aí ela acaba ela acaba se dando muito mal com as pessoas, e as pessoas Uhum. começam a avaliar ela mal, porque ela perde a habilidade de se relacionar normalmente, a não ser por estrelas. E as pessoas vão começando a avaliar ela mal, e ela vai ficando mais mal, porque ela quer mais estrelas, e ela vai ficando estressada, e acaba piorando a situação, e aí ela acaba como 1.0 de estrela. E ela acaba presa, perde a casa, perde o carro, perde tudo que ela tem por essa obsessão. Nossa, hein?
É bem interessante isso, porque isso dá para a gente fazer várias relações com, com aquilo que nós vivemos hoje. De verdade, assim, porque dentro da nossa discussão, então, o que eu tenho percebido? Que por mais que a geração Z tem uma gana maior, ela tem um desejo maior em busca dos objetivos, mas que só que a forma de se relacionar vem se perdendo ao longo desse todo esse processo. Até eu deixo a dica para depois o pessoal quiser pesquisar sobre as gerações, fala muito sobre isso, sobre esse processo que a geração Y, que é dos milênios, ela já tem, e o tempo de uma idade para outra é de 10 anos, já tem um salto muito grande para a geração Z. Então, fazer essa pesquisa e estudando também me fez pensar o seguinte: às vezes nós ocupamos cargos de liderança. Então, eu sou gestor, ou alguma outra pessoa é gestor de uma empresa. E não saber como lidar, até a questão da linguagem, a questão de como esses jovens funcionam emocionalmente, ou como eles se relacionam, isso traz muito impacto dentro da empresa, dentro do processo organizacional, porque eu não consigo lidar como se eu estivesse lidando com um grupo de pessoas que é da minha geração. Às vezes, e a gente tem isso no nosso dia a dia, né, Lawane? Você fala algo, nós estamos lá numa reunião e você fala algo, aí eu falo, Lawane, o que é isso? Aí você... Verdade. Aí você tem que traduzir, isso daí é isso daqui, que é a linguagem que a gente utiliza para falar, né? Então, assim, os cargos de liderança precisam saber também estar antenado como que essa geração funciona para poder trabalhar esse desenvolvimento dentro das empresas. Porque não é só fazer a captação desse jovem como um braço de trabalho, mas ele faz parte como colaborador e a gente precisa aprender a atuar, a lidar com isso. Você disse uma outra coisa uma outra vez sobre já estar na tecnologia, que eu achei bem interessante, que eu acho que cabe compartilhar. Que não é que a tecnologia... Para mim, a tecnologia é uma novidade. E aí você falou algo interessante. O que eu disse uma vez para você foi que, às vezes, o que é tecnologia para você já não é mais para mim. Porque você nasceu em uma época que, por exemplo, o computador. Você nasceu e, por exemplo, eu não me lembro agora quando que o computador foi criado. Uhum. Mas supondo que o computador tenha sido criado depois que você nasceu, ele é uma tecnologia para você. Mas já não é mais para mim, que nasci depois da criação dele. Uhum. Então, normalmente nós falamos, você entende da tecnologia, você manja de tecnologia, mas não é que você faz tanto esforço, já está no seu dia a dia, não é algo que é novo. Sim, é uma coisa que eu já estou imersa, né? Eu tenho, assim, bastante contato com tecnologia no meu dia a dia, só que eu tenho uma irmã de 14 anos em casa que faz muito mais coisa que eu. Ela assim, dá um show em mim. Às vezes eu tô fazendo as coisas e tenho que perguntar para ela, né? Porque algumas coisas também que já não é mais tecnologia para ela, é tecnologia para mim, né? Pra você ver, a gente tem 6 anos de diferença e já é uma diferença gritante, né? Uhum. Eu já percebo muitas coisas, muitos traços nela. As pessoas da minha faixa etária, por exemplo, eu disse que às vezes a gente tem muita dificuldade para nos relacionar. A geração da minha irmã, né, 14 anos, pelo menos ela, né, o que eu vejo nela, ela busca muito sobre autoconhecimento. Uma menina de 14 anos. Ela é uma das pessoas mais empáticas, que ela tem mais, acho que ela é a pessoa que tem mais empatia que eu conheço. Uhum. Ela vive pesquisando sobre isso, ela me manda várias coisas sobre dependência emocional, sobre como
ser feliz consigo mesma. Mais que a metade das coisas, eu falo aqui com propriedade, isso é verdade. Uhum. Mais da metade das coisas que eu tenho de informação, metade foi ela, ou mais, sabe? Que me passou. Que bacana, né? Bacana, porque ela já entendeu o quanto isso é importante para o desenvolvimento pessoal dela, né? Sim. Como é importante. Nas nossas conversas, assim, das lives, eu tenho falado muito do Ikigai. E que eu tenho falado que para você, o Ikigai, ele é viver uma vida com razão, uma vida com propósito. E o Ikigai, ele está dividido em 4 aspectos. Entre qual é a sua paixão, você descobrir qual é a sua paixão, o que você faz bem feito, o que o mundo precisa, então qual é uma dificuldade, uma necessidade do mundo que você pode contribuir e também como que você pode, o que você faz bem, que você ama fazer e uma necessidade do mundo em que você pode gerar recurso financeiro para você. Por quê? Por mais que nós estamos em busca do nosso propósito de vida, mas e desejamos também ter um desprendimento com a relação financeira, não viver para ter dinheiro, mas ter uma satisfação naquilo que faz e ter o retorno financeiro, é muito importante se pensar nisso. Como que você gerencia ou pensa essa questão da educação financeira, que é um assunto que surgiu muito, e como que é isso para você? Então, essa questão da educação financeira, eu ainda estou me descobrindo, né? Nesse mercado financeiro, por ser uma pessoa muito nova. Eu tenho 20 anos. Por mais que hoje eu tenha começado a trabalhar mesmo, comecei a trabalhar com 12, 13 anos, né? Indo para o salão. Só que assim, nessa idade, a gente não sabe gerenciar o nosso dinheiro, né? Eu ia para o salão, trabalhava um dia, terminava, já queria comprar um milkshake, já gastava tudo que ganhava no dia. Eu acho que isso a minha família me ajuda bastante, né? Eu tô conseguindo me gerenciar mais. Lógico que eu pesquiso também muito sobre isso, eu tô pesquisando muito também sobre mercado financeiro, mercado de investimentos, mas a família ajuda muito nisso. Principalmente, né? Eu digo que a família ajuda muito nessa questão, porque a gente vive numa cultura de que nós não somos educados financeiramente e tudo bem. Nós vivemos em um país que nós não recebemos essa educação. Quando, na verdade, na minha opinião, deveria ser obrigatório nas escolas, né? A gente sai da escola sem saber ir no banco, sem saber como fazer um depósito, sem saber como fazer uma transferência. Ou a gente sai da escola para o nosso primeiro emprego, aí a gente recebe o nosso primeiro salário. Quantos jovens que você vê falando que vai investir o primeiro salário? Geralmente as pessoas, né, os jovens brasileiros saem da escola e ganham o primeiro salário e pensam, nossa, meu primeiro salário, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu tinha uma professora que ela falou na sala uma vez que ela, com o primeiro salário dela, ela comprou tudo de caixa de bis. Porque era o que ela mais gostava quando ela era pequena. Aí ela comprou tudo de caixa de bis. Eu acho que é uma coisa assim que falta muito nas escolas, na nossa cultura, é a questão da educação financeira. Uma vez, eu lembro que uma professora, a gente estava num debate, né, no meio da aula, na faculdade, e aí uma aluna falou assim, nossa, professora, eu tô triste porque eu nunca vou me aposentar, né, eu não vou conseguir viajar, não vou conseguir fazer minhas coisas. E eu lembro muito bem o que a minha professora disse, eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, minha querida, você não precisa se aposentar para fazer essas coisas. Você só precisa se planejar. Você quer fazer uma viagem? Você quer ir para a Europa? Planeja quantos que dá, quantos que eu vou ter que ajuntar e quantos que eu vou precisar até a data que eu tiver que partir, né? Falta esse conhecimento, falta instruir, né? Falta muito instruir. Eu senti muita falta disso, porque eu saí muito emocionada do ensino médio. E aí, quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu fiquei mais emocionada ainda. Quando eu peguei meu primeiro salário,
Se não fosse pela minha família, pela instrução da minha família, meu salário estaria lá em Nárnia. Já tinha virado chocolate. Teria virado bis. É importante a gente trazer esse ponto da educação financeira para a nossa discussão, porque quando nós falamos de propósito de vida, é aquilo que eu disse no começo. Normalmente, nós trabalhamos muito com uma projeção de futuro, para que lá no futuro eu possa viajar, ou lá no futuro, quando eu me aposentar, eu possa fazer coisas que eu desejei a vida inteira. Eu não sei quem já teve acesso, mas existe um livro, depois eu vou postar no Instagram o nome certinho, e alguns documentários que falam que é pesquisa de enfermeiras que conversam com pessoas no leito de morte. E que pergunta quais são os seus arrependimentos. E os seus arrependimentos são de não ter feito coisas que desejaram fazer. E que ficaram planejando e deixaram de viver muitas coisas. Se arrependeu daquilo que não fez. Então, nós normalmente temos esse pensamento. No futuro nós fazemos, agora precisa ser sofrimento, porque depois nós vamos ser felizes. Só que quando nós temos uma educação financeira e um planejamento, existem situações da nossa vida e do nosso propósito que nós já podemos colocar em prática hoje. Então, por isso que aquela pergunta do Ikigai, o que eu amo fazer? Qual é a minha habilidade que eu sei fazer muito bem? E como que eu posso fazer isso gerando também um recurso para mim? Porque você pode vivenciar coisas hoje. Pode não ser amanhã, assim que você acordar, né? Mas só que quando você tem uma vida com propósito, você tem uma educação financeira, você se planeja para viver coisas. Tem um documentário também no Netflix que é uma vida minimalista, né? Minius chama, uma vida minimalista, que eu assisti esse final de semana, e que fala assim, como você também pode ter um desprendimento de coisas que às vezes são muito caras e que tá só o marketing e as empresas injetando marketing nisso para que você consuma, que na realidade você nem precisa disso. E que está vinculado ter aquele objeto em ser feliz. E eu adquiro aquele objeto ou um celular achando que eu vou ser feliz e depois eu não sou. Então, viver uma vida minimalista com coisas mais simples para que eu possa ter um resultado mais equilibrado no decorrer da minha vida. O que a gente tinha dito também antes, né? As pessoas depositando a felicidade em determinado momento, quando chegar um determinado momento, e também em coisas, né? As pessoas depositam muito a felicidade em coisas, né? Isso. A felicidade num iPad, num iPhone, ou então naquela lipo, naquele procedimento estético, né? As pessoas esquecem que felicidade são momentos, né? Felicidade é você ser feliz ou estar feliz, na verdade, né? Não existe em busca da felicidade, não existe você chegar na felicidade e ficar. Existe você ser feliz em determinados momentos. É a risada que você dá, é a comida que você sente prazer, né? Quando você come. Isso é felicidade. Momentos de partilha com o outro, de você estar feliz, ou momentos que você consigo mesmo, sozinha, e estar feliz, né? Sem como se a felicidade estivesse num pódio, né? Num pódio. Quando eu chegar naquela posição, eu vou ser feliz. Exato. Mas, na verdade, é o dia a dia. E também saber lidar com as frustrações. Com as perdas e com as alegrias. Então, eu acho que é isso, assim, o objetivo dessa série de lives sobre propósito de vida é você encontrar esse equilíbrio consigo mesmo, com as coisas que você faz, com a sua vida, no dia a dia, e ter uma vida mais plena e com propósito. Nós temos 5 minutos
Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade, de quando eu fiz a proposta, joguei a ideia, rapidamente você aceitou, e eu falo isso para você pessoalmente e posso compartilhar aqui, que você é uma menina muito talentosa, que você é uma explosão no mundo. Então, vai em frente aí do seu propósito, buscando o autoconhecimento. Para quem não sabe, a Lauane tem o podcast da Lauane, que ela vai começar a compartilhar nas redes aí, dentro da forma. Para que Em você... breve um canal, hein? Em breve um canal no YouTube. Isso. Então, assim, passo as palavras para você agora, para as considerações finais. Então, Douglas, como consideração final, quero te agradecer muito. Eu quero agradecer também as pessoas que estavam aqui interagindo, né? Que Uhum. estavam acompanhando a live. Eu tô vendo todos vocês aí, hein? Tô vendo nome por nome. Depois eu vou cobrar, brincadeira. Mas muito obrigada. Eu acho que essa foi a primeira live que eu fiz, né? Foi a primeira vez que eu exponho assim meu ponto de vista sobre as coisas. Eu Uhum. agradeço muito a oportunidade, porque eu estou vendo isso como uma abertura de portas para mim. Você disse que você me admira, eu também te admiro muito, por isso que eu não pensei duas vezes. E eu acho que não teria pessoa melhor para eu começar essa jornada, né, que eu pretendo. Muito obrigada mesmo. Que bom. Eu que agradeço. E assim, eu encerro essa série de lives sobre o tema propósito de vida. E também quero divulgar que no dia 5 de dezembro, é um sábado, eu vou estar ministrando um mini curso sobre propósito de vida, autoconhecimento e o Ikigai. Existe um grupo de pessoas que querem dar continuidade nessa discussão e também no curso eu trago as ferramentas de forma prática também. Então, com exercícios. Então, a gente tem essa discussão da parte teórica, tem o material que eu leio, mas também tem os exercícios para que você possa trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o Ikigai e ir em busca dessa jornada aí do propósito de vida. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no direct do Instagram ou no WhatsApp, quem tiver, que aí eu passo as informações do curso. Também quero agradecer ao pessoal as mensagens, né? A Gabi está perguntando que dia mesmo vai ser no dia 5 de dezembro. É um sábado. E agradecer as mensagens. Eu vi o pessoal colocou, compartilhou. Normalmente eu não consigo ler tudo porque eu não tenho essa habilidade da geração Z, que é fazer várias Eu coisas tô ao lendo mesmo tudo. tempo. Ou eu leio ou eu falo. E aí eu só falo mesmo, porque eu não dou conta de ler e falar. Tá bom? Então eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Um beijão e boa noite. Fique com Deus. Tchau. Obrigado, Lawane. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.